Olá a todos vocês, estamos aqui reunidos com a nossa aula de Geografia. Eu sou a professora Ludmila Dutra e iremos verificar agora o que estudaremos na nossa aula. Olha só, a aula 29. O objeto de conhecimento, cadeias industriais e inovação no uso dos recursos naturais e matérias-primas. O detalhamento, mudanças ocorridas na técnica e na ciência, aos processos de produção em geral e ainda as transformações da produção agropecuária ao novo rural. Então, vamos agora para o momento da nossa aula. Nós estudaremos sobre esse importante setor econômico que está ligado muito ao campo, tá certo, gente? Que são situações também, características que acabam sendo mudadas ao longo dos anos, porque novas tecnologias vão surgindo, tá? Assim como o setor secundário e terciário, o setor primário, que são essas atividades ligadas ao campo, elas vão se desenvolvendo também, tá, com o passar dos anos. Então, ao longo da história, gente, as mudanças, na técnica e na ciência, ela tem aí desempenhado, tá, um papel fundamental, principalmente no quê? Na evolução dos processos de produção de um modo geral. Isso acaba incluindo a produção agropecuária, ok? Agora, esses avanços significativos, aí em diversas áreas, como a agricultura, processo de industrialização e a tecnologia, gente, tem moldado, tá? E transformado aí os métodos de produção que acabam sendo impulsionados aí através da eficiência também. A produtividade, hoje em dia a quantidade de habitantes tem que ter uma produtividade alta e também tem que estar ligado à parte natureza, meio ambiente, a sua sustentabilidade. Porque se a gente acabar com isso agora, daqui a pouco não tem mais. Então, também temos que ter consciência em relação a isso. Portanto, gente, a gente vai explorar aí essas mudanças em ambos os contextos, tá bom? Então, é importante a gente analisar todo esse processo também histórico que acabou ocorrendo essas mudanças. Essas mudanças principalmente no quê? Na técnica e na ciência, aí no processo dessa produção de um modo geral, tá bom? Agora, isso, gente, vai ocorrer lá no período também da Revolução Industrial. Olha só, essa situação que vai ocorrer dessas mudanças na tecnologia, porque em cada período, gente, a gente acha que não é tecnológico, mas em cada período que foi se passando, cada um tinha aí o seu hábito e também a sua tecnologia da época, tá? E a Revolução Industrial lá no século XVIII acabou introduzindo o quê? As máquinas a vapor, sendo um grande marco para essas indústrias que estavam surgindo. Era novidade, ok? Então, introduziu aí as máquinas a vapor, novas técnicas de produção e também, olha só, a mecanização dos processos industriais. Tudo isso vai vir através dessas mudanças que acabaram ocorrendo. Isso acabou resultando em quê? Em uma transição, tá? Essas mudanças aí foram ocorrendo aí principalmente da produção manual, ali a mão de obra, para uma produção em massa. E quando se prevalecia o artesanato, a gente vai passar do artesanato para a manufatura, da manufatura para todo esse processo de industrialização, por conta do aumento também de busca por produtos. Então isso, gente, aumentou aí a capacidade produtiva, porque estava ocorrendo uma produção em massa, tá? E, consequentemente, se tem muitos produtos, vai querer vender.
Querendo vender, vai reduzir custos e vai chegar até a população, tá? Agora, essas mudanças nesse período aí da Revolução Industrial, aí no século XVIII, né? Tendo essas mudanças, as pessoas começam ali a sair do campo, começam a ir para essas áreas próximas das indústrias, né? Muitas vezes ocorrendo êxodo rural nesse período também, elas vão em busca de quê? De emprego nessas áreas, querendo sair ali daquela parte ali de realmente trabalhar com a agricultura, com a pecuária, com a extração. Então, essas mudanças também, gente, vai para a parte, com o passar do tempo, né? Para o campo com essas atividades, ok? Então, é nesse período também, já passando ali da Revolução Industrial no século XVIII e já indo, consequentemente, para os outros períodos, o que vai chamar a atenção vai ser o quê? A robotização e a automatização, tá? Que hoje a gente observa aí no século XX e XXI, né? A gente observa que vai ocorrer essas mudanças e uma dessas importâncias aí com a automatização e a robótica muito utilizada nos dias atuais. Essas máquinas automatizadas, gente, os robôs, eles foram introduzidos aí em várias linhas de montagens e também de fábricas, tá? E isso aumentou o quê? A eficiência, né? A precisão ali, às vezes é um aparelho muito pequeno que, imagina ali uma pessoa, né, fazendo aquela parte ali de automatização. A robótica, então, acabou facilitando isso também através da precisão e a velocidade, gente. A velocidade aí principalmente na produção de bens e produtos. Isso acabou revolucionando, né, esses processos de produção em várias indústrias, ok? Então, isso, né, foi ocorrendo com o passar dos anos. E hoje a gente vive esse momento, né, de automatização, de robótica, e as indústrias, elas também não ficam para trás, tá? A gente analisando, né, todo esse processo aí de desenvolvimento, o campo ele também não fica para trás, ele começa também a se automatizar, começa a utilizar essa parte aí também de robótica para aumentar a quantidade, né, de cultivos ali ligado à agricultura, a cuidar dos animais, com a pecuária, né, e até mesmo de extração, principalmente extração de minérios. Isso acabou facilitando bastante também nessas atividades do setor primário, né? Não ficando ali somente nas grandes indústrias, também nas grandes cidades. Hoje a gente observa muitas indústrias indo para o campo para ficar mais próximo, para ter essa conexão melhor e também ali diminuir custos, né? Aí a distância também, então isso acabou facilitando. Agora, além de ocorrer a automatização e também a robótica, com todas essas mudanças aí na técnica e na ciência, outra situação que vai ocorrer aí, que a gente também vai estar vivendo esse momento, que vai ser o quê? A tecnologia da informação e a internet das coisas, conhecida como IoT, IoT, tá? E tem permitido uma maior conectividade, tá? Porque antigamente a gente não sabia nem o que era aí os satélites artificiais, né? A gente nem sabia aí que iria existir os celulares atualmente, né? Se a gente for analisar um período de 25 a 30 anos para cá, e isso tem permitido, gente, essa maior conectividade, né? A integração aí nesses processos de produção facilitando, né, toda essa produção, os sensores e dispositivos inteligentes, né, que estão sendo usados atualmente para monitorar e também para controlar aí as operações industriais em tempo real, e isso acabou o quê? Otimizando o desempenho e reduzindo o desperdício ali para as indústrias. Isso acabou realmente ajudando e facilitando esse trabalho com essas tecnologias, principalmente a tecnologia da informação, aí a internet das coisas. Isso tem permitido essa facilidade, essa conexão aí entre vários setores da economia, né? Setor primário se ligando com o setor secundário e, consequentemente, com o setor terciário, tá bom? Analisando todas essas características, né? A gente também vai ter um momento em que ocorrem essas mudanças,
tá? Essas mudanças em que a gente sai daquela parte ali de somente fazer o artesanato, somente uma pessoa produzindo, né? Às vezes aquela agricultura de subsistência em áreas menores, isso tem mudado bastante e acaba ocorrendo as revoluções. E uma delas, né, vai estar ligada a essa situação que vai ser a Revolução Verde. Mas, professor, o que é a Revolução Verde? O Curumim vai explicar para a gente, preste atenção. Na segunda metade do século XX, a Revolução Verde trouxe avanços científicos e técnicos para a agricultura. Com o desenvolvimento de variedades de sementes de alto rendimento, o uso de fertilizantes químicos, pesticidas e sistemas de irrigação avançados, houve um aumento substancial na produtividade agrícola. Essa revolução contribuiu para a capacidade de alimentar uma população global em crescimento e reduziu a insegurança alimentar em muitas regiões. Sim, aí o Curumim trouxe para a gente esse período aí da Revolução Verde, né? Onde começa ali a inserir mais tecnologias, um cuidado ali com as sementes, com os insumos, a utilização de fertilizantes ou não, né? Vai existir um período em que isso vai ajudar. Porém, com o passar do tempo, né, surgindo novas tecnologias, pessoas às vezes ficando desempregadas, então volta a situação de realmente prejudicar e muitas pessoas aí tendo uma necessidade, tá bom? Mas a gente analisando, né, esse processo aí histórico em relação às indústrias, e isso vai ajudar, como a gente já estudou aí, as atividades realizadas no setor primário, no campo, né? Então, isso vai ajudar principalmente ao quê? A essa transição de mudança, onde vai deixar mais ali de lado, né, esses aspectos da agricultura de subsistência e começa uma agricultura industrial, com essa principalmente mecanização agrícola. Então, olha só, essa transformação aí da produção agropecuária ao novo rural vai estar inserido o quê? A mecanização agrícola, onde a introdução das máquinas agrícolas, como os tratores, as colheitadeiras e os implementos agrícolas, acabou revolucionando aí a produção agrícola e aumentou o quê? A eficiência e a escala de produção. Até então, o que trabalhava ali? As pessoas, né? Grande quantidade de mão de obra. E isso permitiu, gente, com essa mecanização agrícola, que uma quantidade menor, né, ali de mão de obra produzisse mais alimentos. Por quê? Se tem um maquinário, né, a quantidade ela acaba sendo maior. Porém, as pessoas elas começam a ficar desempregadas onde? Nessa parte da zona rural, né? Onde que ela vai trabalhar? Tem que se qualificar, tem que aprender aí a dirigir um trator, utilizar a colheitadeira, né? E aí várias outras situações agrícolas, utilizar, hoje em dia a gente observa ali o drone, né? Então, tudo isso acabou ajudando, essa revolução realmente que acabou ocorrendo e hoje em dia a gente observa muito essa parte de agricultura, de pecuária, de extração mecanizada. E o nosso país, gente, é um país em que se desenvolve cada vez mais nesse setor. O Brasil é um grande produtor de alimentos e a maioria desses alimentos ele também exporta, né, ali com uma qualidade maior, né, às vezes a qualidade aqui para a população, ela acaba ficando, mas por quê? Porque o valor, né, acaba ajudando nesse processo, tá bom? Mas além da mecanização agrícola, né, todo esse setor aí da produção agropecuária, também teremos o quê? A biotecnologia e a engenharia genética, né, onde começam a ser modificados, ocorrem esses avanços, tanto na parte da biotecnologia e também dessa engenharia genética, que tem levado principalmente ao quê? Ao desenvolvimento aí de culturas geneticamente modificadas, que são os alimentos transgênicos, né? E também as técnicas ali de melhoramento genético que tem aumentado aí a resistência a pragas e a doenças. Porém, se não for utilizado ali de forma adequada, pode prejudicar a saúde do ser humano. Então,
Lógico, tudo tem que ser utilizado ali de forma adequada para não ocorrer nenhum prejuízo de um modo geral, tá bom? Mas a biotecnologia e essa engenharia genética, elas têm ajudado bastante em relação principalmente aí à agricultura. Agora, gente, olha só, vocês podem imaginar, somente aqui no nosso país, vamos pegar aqui só o Brasil, né, com 200 milhões de habitantes. Aí tem gente que almoça, que lancha, que toma café, que janta, né? É um frango, é uma carne, é o arroz, é o feijão, é o macarrão, que vem o trigo, é o pão, é o café. Então, imagina, 200 milhões de habitantes, para a gente ter essa quantidade de alimentos, né? Vocês podem imaginar aí a expansão territorial que se utiliza, né, para produzir cada alimento ali. Então, o Brasil, gente, ele é muito rico também nessas atividades da agricultura, que ocorre principalmente na região centro-oeste, na região sudeste e sul do nosso país, tá? Então, a gente observa realmente aí a necessidade de a gente necessitar aí, de precisar, né, de todo esse desenvolvimento ligado aí ao processo da agropecuária. Mas isso também, gente, relacionado a essa biotecnologia e engenharia genética, isso acaba melhorando, né? Melhora principalmente aí o rendimento das colheitas e também reduz aí essa dependência, né, com a utilização de pesticidas e fertilizantes químicos que podem prejudicar cada vez mais aí ao ser humano, tá? Mas analisando, né, todo esse processo de desenvolvimento aí da agricultura, vamos ter aí também a agricultura de precisão, né? O que vai ser, professora, essa agricultura de precisão? Hoje em dia se utiliza em grandes campos, tá? A agricultura de precisão, ela utiliza, tá? A tecnologia, né? Como o GPS, né? Os drones, os sensores remotos, para monitorar, né? E gerenciar cultivos, tá? Permite aí uma aplicação mais precisa de insumos agrícolas, como que é a utilização da água, se está utilizando, porque até a água, gente, ela pode interferir no solo e, consequentemente, o solo ele pode ficar muito encharcado ou até mesmo faltar água, dependendo do tipo de cultivo que está sendo utilizado. Então, até na quantidade de água tem que ter este cuidado. Além disso, a utilização de fertilizantes, né, de pesticidas, isso acaba reduzindo os custos, né, e também o impacto ambiental que pode ocorrer. Para a gente analisar melhor, né, como é que ocorre essa agricultura de precisão, nós vamos ver aqui essa animação que mostra para a gente que a agricultura de precisão, gente, ela também precisa da conectividade, da comunicação nessa área, né, que a gente vai analisar agora de um espaço rural, né, do campo, né, dessa parte aí de mecanização, das indústrias surgindo também no campo. Então, olha só, imagina, nós temos aqui uma área que cuida de tudo isso, olha só essas ondas de conexão, né, onde ela vai captar todo esse processo aqui da criação bovina, né? Além disso, tem a parte da agricultura, onde tem o trabalho sendo realizado, olha só, né, está captando aqui o que o trator ele está, né, pegando em quantidade ali de uma soja, de um arroz, de um feijão, né? Então, a gente observa que isso é importante hoje em dia, essa parte de conexão também da internet, todo esse processo de desenvolvimento, como é que está aí a alimentação dos animais, será que eles estão se alimentando bem ou não? Então, a gente observa que também vamos ter aí os principais maquinários que acabam surgindo, hoje em dia muito utilizados também, tá? E também essas etapas aí que acabam ocorrendo, né, com o cultivo do solo, né, como um trator robô que vai ser equipado aí pelo GPS, que minimiza aí a sobreposição, poupa combustível, reduz os gastos e também aí aumenta a eficiência, né, através aí do cultivo, através de todo esses
esses maquinários que acabam sendo utilizados, né? Então, tudo isso, gente, também a sementeira, que vai depender aí dos resultados de uma análise prévia do solo, se pode ser cultivado ou não, né? Isso também acaba ajudando aí, facilitando essas atividades da agricultura. A adubação, gente, a quantidade de adubo a ser espalhado aí, pode ser ajustado, dependendo aí do tipo de colheita, de uma determinada área, reduzindo impactos, gente, sobre o solo, sobre o meio ambiente, e também acaba ajudando aí a poupar o uso de fertilizantes. Ok? O controle de pragas também, a pulverização aí de herbicidas, né? Feita com uma maior exatidão, que acaba reduzindo essa quantidade aí de substâncias químicas e, consequentemente, acaba evitando aí essa contaminação ao meio ambiente, tá? A irrigação também vai estar inserida nesse trabalho, uma irrigação regular que vai estar aí ajustada às condições climáticas, né? Que aumenta aí a rentabilidade desse cultivo e também acaba reduzindo os riscos que possam surgir, tá? Então, realmente, são várias etapas que são realizadas aí nessa agricultura de precisão, onde realmente é realizado esses trabalhos para ter cuidado realmente ali do solo, da agricultura, dos animais, com a pecuária, com a extração de materiais, tá bom, gente? Mas, além dessa agricultura de precisão, uma das outras transformações que acabam ocorrendo nessa transformação agropecuária do novo rural vai ser o quê? Aí a sustentabilidade, tá? E a agricultura orgânica. E isso é um dos principais fatores que tem que ser realizado, tá, gente? Por quê? A sustentabilidade. Se a gente não cuida hoje, né, do que tem que ser feito, tá? O meio ambiente ali sendo cuidado da melhor forma, é necessário realizar atividade de agricultura, é necessário realizar atividade da pecuária, de uma extração, sim, porém de forma adequada, de forma sustentável, para que tenhamos futuramente, né? E também, consequentemente, acabam surgindo o quê? Agricultura orgânica, né? Sem a utilização ali de fertilizantes, né? Para diminuir realmente a utilização, né, desses fertilizantes e ajudando também no desenvolvimento da agricultura orgânica. Então, o crescente interesse, né, de realmente fazer as atividades sustentáveis, gente, levou aí ao aumento do quê? Da agricultura orgânica, né? E as práticas agrícolas mais sustentáveis. Agora, isso inclui o quê? O uso de métodos de cultivo que acabam minimizando ali o impacto ambiental, né? Como o quê? Como a rotação de culturas, com o controle biológico, né? De pragas e também o uso de adubos orgânicos, tá? Então, essa região aí, né, para usar principalmente a agricultura orgânica, é necessário fazer aí um cultivo de rotação de culturas com técnicas agrícolas, ok? Então, essas técnicas agrícolas que acabam surgindo, né, elas vêm e acabam facilitando e é muito utilizado principalmente em áreas menores, tá? Em áreas ainda onde se pratica também muito agricultura de subsistência. Essa agricultura de rotação, ela ajuda bastante, tá? Porque também é conhecida como uma agricultura itinerante, né, que ocorre mudanças aí dependendo do período, tá? Então, a gente pode ter essas atividades que são realizadas, além de uma rotação itinerária, também podemos ter o quê? Uma rotação bienal, onde a gente pode observar aí o cultivo, né, de trigo, por exemplo, com o cuidados aí com a pecuária, com o bovino sendo cuidado, com os animais, né? Ou também a gente pode ter o quê? Uma rotação trienal, utilizando mais o espaço, né, com outro tipo de cultivo, mas continua, né, com o cultivo ali do trigo, por exemplo, com o cultivo de cana-de-açúcar, com a criação de gado também. Então, também pode ocorrer essa rotação trienal, né, tendo aí 3 atividades sendo realizadas numa mesma área, ou até mesmo, gente, a rotação de culturas,
tá? Essa rotação de culturas, né, em determinados períodos do ano, a gente pode produzir nessa área mais verde aqui, né, o café, a cana-de-açúcar, aqui no meio, nesse mesmo período, vamos ter aí as hortaliças, e no mesmo período vamos ter ali o trigo, né? Ou a gente pode mudar no outro período, já vai ali para a hortaliça, onde estava sendo feita a prática da cana-de-açúcar, enquanto na área em que hoje é o trigo, né, a gente utiliza a área de cana-de-açúcar e assim sucessivamente. Realmente ocorre essas mudanças através das técnicas agrícolas e uma delas vai ser aí essa rotação de cultura que acaba ajudando, né, facilitando aí a utilização do solo e não prejudicando também aí o meio ambiente. Diferentes períodos, diferentes tipos de culturas, diferentes tipos de criação que acaba aí facilitando toda essa utilização e a agricultura também se desenvolvendo cada vez mais. E uma delas vai ser aí a agricultura orgânica, tá bom? Analisando todas essas características, gente, pegando essas atividades da agricultura, da pecuária, né, esse processo da industrialização também ajudando com essas atividades, nós também vamos estudar sobre o quê? Sobre a biotecnologia, ok? A biotecnologia, né, e também os organismos geneticamente modificados, as OGMs, a biotecnologia, gente, trouxe aí a capacidade de modificar geneticamente o quê? As plantas e animais, tá? Para obter aí características desejadas. Agora, o que se busca, né, com essas mudanças, modificar aí geneticamente? Resistência a pragas, né? A tolerância a condições climáticas, porque existem áreas ali que são muito quentes ou muito frias, né? Então, essa parte aí de mudanças genéticas podem ajudar ou não, né, nessa tolerância aí às condições climáticas adversas e o aumento do valor nutritivo. É uma questão aí em que existem vários pontos para ser analisado, porque alguns cientistas aceitam, outros não. Tá? Então, a biotecnologia ligada aí aos organismos geneticamente modificados são utilizados, sim, tá? Aí tem que ter aí uma situação em que tem que ser avisado, né, um determinado produto que foi geneticamente modificado, para a pessoa que vai comprar, utilizar, ela saber o que está comprando e utilizando, tá? Agora, vendo todas essas características, todo esse desenvolvimento, né, da tecnologia sendo utilizada também no campo, vai ocorrer, né, essas transições aí para o novo rural, tá? Essa transição, né, esse conceito aí de novo rural, ele está emergindo e hoje acaba sendo um espaço multifuncional. Não é somente ali eu vou praticar somente agricultura e só vou plantar aqui cebolinha. Não, hoje em dia se utiliza para várias situações. Eu vou produzir o cheiro verde, a cebolinha, a pimenta de cheiro, vou aqui plantar o cacau, e aí acaba surgindo esse novo rural, que acaba sendo multifuncional realmente. Mas além da agricultura, que normalmente é realizada, essas atividades que são realizadas no setor primário, o turismo rural, gente, tem aumentado cada vez mais, chamando a atenção principalmente das pessoas que vivem ali nas grandes cidades, que querem sair daquele caos, daquele barulho, né? Querem ir normalmente ali o final de semana, passar numa área mais tranquila, numa área que às vezes não quer nem mais a internet funcionando. Tá? Então, o turismo rural também, às vezes, em determinadas áreas, chama muito a atenção até por aspectos de paisagens, né? Além do turismo rural, outra atividade realizada vai ser a produção dos alimentos orgânicos, onde hoje em dia a gente procura muito, né, os alimentos orgânicos, sem a utilização ali de fertilizantes. A conservação ambiental, gente, também hoje em dia, né, a venda de carbono também está ajudando a conservar essas áreas ambientais e a produção de energia renovável, né, para manter aquela área, para não degradar aquela área e desenvolver cada vez mais. Então, tudo isso relacionado ao novo rural. Práticas agrícolas sustentáveis, né? Uma agricultura familiar
e a produção local, né, acabam aí ajudando também nessas novas áreas que são áreas que estão se desenvolvendo cada vez mais nesse mundo que a gente vive hoje do novo rural, tá bom? Agora, com essas mudanças, né, técnicas e científicas, o conceito de novo rural, gente, realmente está emergindo. O novo rural não é visto aí mais apenas como uma área ali somente para a produção agrícola, né? Mas como um espaço realmente multifuncional que inclui também aí o turismo rural, né, a produção aí de alimentos orgânicos, a conservação ambiental e a produção aí da energia renovável. E também, gente, há um interesse crescente em práticas agrícolas sustentáveis, a agricultura familiar, a produção local ali como uma das respostas à crescente conscientização ambiental, tá? E as demandas dos consumidores ali por alimentos mais saudáveis, né? Aí também com um menor impacto ambiental. Então, hoje em dia, a gente está saindo daquele processo de produtos industrializados, né, como falam, desembalar menos e descascar mais, né? Então, a gente está passando por esse processo de mudanças, novamente, aí com o novo rural. Tá certo, gente? E assim, a gente finaliza esse momento da nossa aula.